18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora segunda-feira, né? 6 horas em ponto. Agora segunda-feira, 6 horas em ponto. Vamos juntos aí com o programa 18 horas aqui na Mix 100,7. Em um espaço do jornalismo sério e feito com responsabilidade, especialmente para você, ouvinte. Vamos juntos até às 7, levando a informação, a equipe de jornalismo aí, altamente compromissada com a notícia e informando você do programa 18 horas. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Tudo bem, Karime? Nada de caneta azul, pelo amor do amor, hein, Karime? Azul não, caneta, né? Já azul ficou, caneta. Eu gosto de caneta preta, deixa pra lá, né? Uma boa noite pra você, boa noite pra você, sintonizado em 100,7, segunda-feira, mais uma semana juntos. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação, com reportagens exclusivas que só a equipe da 18 horas tem pra você. Boa noite, Cid Soares. Tudo bem, Cid? Essa aqui não é a mesma pessoa que tá naquela redação ainda há pouco, não é? Como assim? É outra pessoa. Sempre parece que renasce quando chega aqui no estúdio. Olha, pau, cara. Que bacana isso. E você continua o mesmo, boa noite. Cid. Eu tô mesmo, tá né? mesmo, Cara tá. de sono e tal. Derrubado. Mas vamos lá. Derrubado? Como assim, vamos lá. Boa noite. Eu tenho uma caneta azul pra lhe passar aqui, tá bom? Tudo bem, Paulo Castro? Tudo bem, boa noite, Carlão. Boa noite, Cid, Karime, Emi, Luciano. Não, ouvinte da Mix. Emi, Luciano. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi o final de semana? Bacana, no clima total. Foi bacana, olha só, já vou começar a semana dando oi pra galera que tá aqui no aplicativo Mano, ó, Bianca Aguiar, o Lucas Rodrigues. Faça que nem eles, vai lá pro canal da Mix agora no aplicativo Mano, que eu tô com um par de ingressos de cinema aí pra você já começar a semana garantindo um filminho, né? Exato, mas tem aquela história, né? Tem que interagir. Manda pergunta. Vai ter convidado hoje? Vai ter convidado, então já mande sua pergunta que eu tô de olho. Beleza. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Começa agora o programa 18 horas então, hein? Segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Hoje faz um ano que o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Lima se elegeram presidente e governador do Amazonas, respectivamente. Foi a onda do novo, né, que entrou, que varreu todo o país de norte a sul. Faz um ano que Bolsonaro aposentou a turma do PT com um discurso de extrema-direita, pregando a liberação das armas, o combate à corrupção e a recuperação da economia. Mas o que se viu foi pouco avanço na economia e crise ambiental, com as queimadas e desmatamento na Amazônia e agora com a poluição das praias do Nordeste com petróleo. Nesses 10 meses de governo, o presidente conseguiu aprovar a reforma da Previdência no Congresso, mas se envolveu em brigas desnecessárias com a mídia e com o próprio partido, o PSL. Além, é claro, das intromissões dos filhos, que é motivo de confusões com os mais diferentes grupos políticos. Já o governador Wilson Lima prometeu varrer da velha política, né, implantar uma nova forma de governar, valorizando o servidor público e investir pesado na saúde e educação. O Wilson Lima completa nesse dia 1º de novembro 10 meses de mandato, fazendo justamente o contrário. Exatamente, Soares. A crise na saúde aumentou e o secretário de Educação caiu. Após denúncias de corrupção na Secretaria de Educação, os professores fizeram greve de mais de 40 dias para garantir a reposição da database e, para completar, o governador não pagou o 13º dos servidores em julho, como fazia todos os governadores que o antecederam. Atrasou o pagamento de novembro e dezembro e congelou salários e promoções até setembro de 2021. E você que nos acompanha pelo Mano, pode comentar o que você acha das administrações, tanto de Bolsonaro como de Wilson Lima. Muito bem, 6 horas e 4 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. 18 horas. Bom, e ainda nessa área judicial, a terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas negou provimento a recursos de apelação e condenou a editora Abril a indenizar em R$150 mil um microempresário amazonense cuja imagem foi divulgada na capa da revista Veja, editada pela Abril, sendo esta imagem associada à sua participação em movimento grevista deflagrado na cidade de São Paulo.
Exatamente, Carlos. A foto foi publicada na edição do dia 3 de maio de 2017 e traz em primeiro plano o autor da ação, o empresário Ivanilson Câncio de Souza, que estava em São Paulo para participar de um evento de empreendedorismo e foi fotografado ao atravessar a rua e teve aí a sua imagem destacada na capa da edição. Alegando que sua imagem foi associada ao movimento grevista, o microempresário ingressou com uma ação judicial por danos morais, informando nos autos que, ao ser associado à manifestação grevista, foi vítima de perseguição em redes sociais e perdeu vários contratos de serviços. Bom, a editora, que já havia sido condenada em primeira instância pelo juiz Márcio Torres, apelou da sentença, mas teve o pedido negado e o valor indenizatório majorado em segunda instância. Agora vai ter que pagar R$150 mil ao empresário. Você está ouvindo 18 horas. No Dia do Servidor Público, comemorado hoje, entidades dizem que ações dos governos não têm motivado comemorações. Bom, o congelamento de salário até 2021 e o atraso dos salários de novembro e dezembro tiraram o ânimo de quem trabalha no Estado, por exemplo. A reportagem é de Odineia Araújo. Os servidores públicos do estado e do município estão em recesso desde a quarta-feira da semana passada e só voltam ao trabalho amanhã. Mas entre os dias parados e o reconhecimento profissional, todos optam pelo reconhecimento ou motivação. Na educação, o Sindicato dos Trabalhadores da área comemora a data no Alto Solimões com a caravana pela educação. O debate é sobre os desafios que a educação vem enfrentando nos últimos anos. O secretário de Finanças do Sinteam, Kleber Ferreira, diz que as ameaças ao serviço público exigem mais unidade da categoria. Nós precisamos muito nos mantermos unidos para garantir os direitos que os servidores públicos conquistaram. Nós sabemos que os projetos do governo federal e do governo estadual aqui diminuir esses direitos, talvez até acabar com a estabilidade do serviço público, que seria o fim do servidor público. No setor de segurança, as comemorações não existem. Para a entidade que representa os praças da Polícia Militar, o maior baque contra os servidores veio com o atraso dos salários, como relata o presidente da APEAM, Gerson Feitosa. Infelizmente, os servidores públicos hoje não têm nada para comemorar, não tem o mínimo que é o necessário, que é o salário, para poder dar a mínima dignidade às suas famílias, tendo em vista que esse governo historicamente conseguiu ser pior que todos e hoje atrasa, inclusive, os salários dos servidores que receberão seus vencimentos em 2020, pela primeira vez na história do nosso estado, e passaremos o Natal na maior carestia nunca antes vista pelo servidor do estado. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, a primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus inicia nesta terça-feira, dia 29, o julgamento do delegado civil Gustavo de Castro Sotero, que é réu no processo de homicídio contra o advogado Wilson Justo Filho, assassinado em 27 de novembro de 2017 em uma casa de show na zona oeste de Manaus. Nesse mesmo processo, o delegado Sotero é acusado de tentativa de homicídio contra Fabíola Rodrigues Pinto de Oliveira, esposa de Wilson, Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva Dácio de Souza. A sessão de julgamento será no plenário principal do Fórum Ministro Enoque Reis e vai ser presidida pelo juiz de direito Celso Souza de Paula, titular da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. O mesmo júri contará com a participação do promotor de justiça Jorge Pestana, representando o Ministério Público do Estado do Amazonas. Na sessão do Tribunal do Júri, 14 testemunhas de defesa e acusação serão ouvidas, além de 3 vítimas. Para o júri, também foram convocados 2 peritos. A expectativa é que o julgamento se prolongue por mais de 2 dias, com a sessão sempre sendo interrompida às 8h30 da noite. Esse caso teve grande repercussão aqui em Manaus e ainda continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Não só pelos personagens envolvidos na tragédia, mas também pela disputa entre os advogados de acusação e defesa. Bom, isso mesmo, Cid. Espera-se um grande embate aí entre as duas bancas de advogados. Os advogados de defesa, liderados por Cláudio Daledoni Júnior, prepararam até um vídeo 3D
para tentar convencer os jurados de que Sotero agiu em legítima defesa. Já os advogados de acusação trouxeram para Manaus o renomado perito Ricardo Molina para sustentar a tese de que Sotero cometeu homicídio triplamente qualificado. Mix. Bom, e nessa semana o governo federal vai apresentar detalhes de sua proposta de reforma administrativa para reestruturar as carreiras do funcionalismo público. Técnicos da equipe econômica traçaram um diagnóstico que evidencia a pressão nos cofres públicos do gasto com servidores, segundo noticiou hoje o jornal O Globo. Em 15 anos, houve aumento de 33% no total de servidores, que somam um efetivo de 705 mil servidores federais em todo o país. Nos cálculos do governo, o funcionalismo federal consome mais de 118 bilhões de reais. Os servidores contam com rendimento médio de R$ 11.842, valor que registrou aumento real de 32%, isso em 15 anos. A despesa com pessoal é o segundo maior custo, do governo federal, atrás apenas da Previdência. De acordo com o levantamento do governo, o índice de faltas do funcionalismo federal é de 5,7%, acima da média do governo americano, que é de 3,3%. Cidades. No primeiro dia de prova do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, o índice de abstenções foi de 21,5%. O número foi considerado dentro da média quando comparado com os anos anteriores. 69 mil candidatos ainda disputam as vagas na UEA. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Ao todo, 7.713. Esse foi o número de faltosos no primeiro dia de prova do vestibular da Universidade Estadual, o que representa 21,5% do total de candidatos inscritos no certame, que permite acesso a uma vaga em um dos 37 cursos oferecidos pela instituição para o próximo ano. O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, avalia o número de faltosos. Ano passado, nessa mesma data, tivemos 18% de abstenções. Isso reflete, por um lado, a preocupação com esse vestibular, são 77 mil candidatos, mas por outro lado também algum desalento no buscar carreira, no procurar qualificar-se melhor. No geral, essa média de pessoas que não vêm à prova, geralmente não estão motivadas para fazê-la. Essa é uma questão. A questão do preparo, o estar preparado um ano para essa prova, isso aí reflete ao final do tempo. Pouquíssimas irão perder a chegada aqui por atraso, por transporte, alguma coisa desse tipo. Então é o que geralmente leva ao absenteísmo. Nesta segunda-feira, aconteceu o segundo dia de avaliação, com provas de conhecimentos específicos e redação. Ao todo, 3.379 vagas estão sendo disponibilizadas. Neste ano, a UEA registrou quase 37 mil inscrições para o vestibular. As provas do SIS, o Sistema de Ingresso Seriado, serão aplicadas nesta terça-feira, onde mais de 40 mil estudantes farão a prova. Os cursos de medicina, direito e engenharias continuam sendo os mais procurados entre os candidatos. O gabarito das provas será divulgado ainda na terça-feira, dia 29, a partir das 8 da manhã, no horário local, no portal da UEA. O resultado final será no dia 17 de dezembro. Volto com vocês. O ex-secretário de Fazenda do Amazonas, Afonso Lobo, denunciado pelo Ministério Público Federal na Operação Maus Caminhos, conseguiu aposentadoria como auditor fiscal da Cefaz, com salário de R$ 61.931. O valor, no entanto, está sujeito à redução para o patamar do teto constitucional do servidor público, que é de R$ 39.200. O decreto de aposentadoria foi assinado pelo vice-governador Carlos Almeida Filho, na condição de governador em exercício, e publicado no Diário Oficial exatamente no dia 22 deste mês. Economia. Bom, a temporada de cruzeiros 2019-2020 vai contar com 16 navios chegando nos portos de Manaus e Parintins. É esperado o desembarque de 20.550 turistas, 15% a mais que na temporada passada. A informação é da empresa estadual de turismo do Amazonas, que é a Amazonas Tour.
A temporada começa no dia 3 de novembro deste ano, com a chegada do MS Viking Sun, e se estenderá até o dia 2 de maio de 2020, incluindo navios expedicionários de alto nível. No dia 31 de janeiro de 2020, aportará em Manaus um dos maiores cruzeiros que já navegou pelos rios amazonenses, o MS Queen Vitória, que tem aí mais de 2,9 mil pessoas entre tripulantes e turistas. 6h15. Vamos para a primeira da playlist de hoje em 100,7, Ciro Soares. Na hora, mano. Vambora. Bora lá. Playlist 18 horas. 18 horas, The Mirror, né? Que é uma canção do músico e DJ russo-alemão Zed, com a participação da cantora americana Maureen Morris e a dupla Grey. A canção foi tocada pela primeira vez em uma entrevista acompanhada de uma demonstração para a capa da revista Billboard. Segundo o DJ Zed, foi um prazer trabalhar com Maureen Morris e o duo Grey, porque todos eles se esforçaram muito para fazer a melhor música possível. Isso é sensacional. Sim. O resultado tá aí, a canção ótima. 6h19, vamos saber como está o trânsito em Manaus. Repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Carlão, boa noite a todos. Na Avenida Floriano Peixoto, lá no centro, o trânsito tem fluxo moderado em alguns pontos da via. E na Avenida Presidente Kennedy, na região do Educandos, o trânsito tem fluxo moderado nos dois sentidos. 18 horas. O governador Wilson Lima esteve no último domingo em Roma para a primeira cúpula dos governadores dos estados da Panamazônia e para a missa de encerramento da Assembleia Especial do Sínodo para a Amazônia, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Bom, o governador se reuniu com Dom Cláudio Rumes, relator-geral do Sínodo da Amazônia, com o chanceler da Academia de Ciência do Vaticano, Marcelo Sanches Sorondo, e também com o presidente da Fundação Amazonas Sustentável, que é o Virgílio Viana, para tratar de políticas de preservação da Amazônia e de proteção dos amazônidas. O assunto tratado em Roma é importante para a região amazônica, mas o governador Wilson Lima, que já recebeu mais de R$160 mil em diárias neste ano, não foi transparente sobre a viagem. Vamos saber mais informações com o repórter Azaf Augusto. Em Roma, o governador Wilson Lima tratou da importância das discussões para o futuro da região amazônica, além do posicionamento do Amazonas contra qualquer tipo de atividade ilegal praticada. Apesar da viagem ser considerada importante, o governador ainda não divulgou dados sobre ela. Não há nenhuma divulgação da lista da comitiva que o acompanhou e até o momento não consta no portal da transparência o valor gasto em diárias, nem informações sobre o gasto com o hotel e se o voo foi particular ou não. Apesar da falta de transparência, os deputados estaduais do Amazonas avaliaram como positiva a viagem do governador, como afirma o deputado Saulo Viana. Soluções para manter a floresta em pé, para a questão do preservamento da Amazônia e do desenvolvimento ambiental. Isso é uma agenda muito importante. O nosso estado, tem uma importância muito grande nessas conversas por conta de que nós fazemos parte da Amazônia e o nosso estado é uma referência para o mundo todo em relação à questão da preservação ambiental. Já o deputado Dermilson Chagas afirmou que o Wilson Lima chegou em Roma apenas no último dia, participou de uma missa e não deve trazer nada de concreto para o Amazonas. Eu espero que o governador tenha levado um assunto muito importante ou participado da temática, que eu acredito que não, porque ele foi para o último dia e ele só apareceu na missa para participar do fechamento. A única coisa que ele levou para subsidiá-lo de qualquer informação foi o Virgílio Viana, que o objetivo dele é captar recursos para a entidade dele e não prestar contas. Porque o governador saiu de Maués depois da sua dancinha de forró e foi direto para a Europa para participar da discussão do Sínodo para a Amazônia. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia.
Muito bem, nos dias 27 a 29 de novembro acontece no Estúdio 5 a primeira Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM. A feira é uma iniciativa do Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia, a Piatã, com o apoio da SUFRAMA. Segundo os organizadores, esse evento nasce como um novo conceito de defesa do polo industrial de Manaus, aliando sustentabilidade e tecnologia, incentivando iniciativas sustentáveis para a geração de emprego e renda. E para falar sobre os preparativos da FESPIM, está conosco aqui nos estúdios do programa 18 Horas, o presidente do Instituto Piatã, Alexandre Rivas. Seja muito bem-vindo ao 18 Horas. Boa noite. Boa noite, é um prazer. Nós podemos falar um pouco aqui sobre esse importante evento. Exato. Então, qual a estrutura que está sendo montada para esse evento que pretende aí mostrar ao Brasil esse viés da Zona Franca? O evento vai acontecer no Estúdio 5, nesse período de 27, 28 e 29. E a proposta, em termos de organização e ambientação do evento em si, é uma proposta que busca fazer uma compatibilização com o objetivo do evento, ou seja, a ideia da sustentabilidade, é a ideia da relação das indústrias com a floresta, que é a origem, na verdade, do evento, né? Então, nós temos já um discurso há alguns anos que nesse discurso se fala que a floresta, que o polo industrial ajudou a proteger a floresta, mas na verdade nós nunca usamos esse argumento de uma forma coordenada, mas com mais inteligência, para a gente poder mostrar para o mundo e para o Brasil todo, não só para a gente, que a gente já sabe, né? Mas mostrar para o resto do mundo e para o resto do país que existe essa relação. Certo. Presidente, as empresas do distrito estão aderindo a esse projeto? E se estão, quantos expositores nós vamos ter na FESPIM? As empresas estão aderindo, grandes empresas já estão fazendo parte dos apresentadores do evento, que estarão nos stands, né? Nós temos 130 stands que estão disponíveis. Vamos ter empresas grandes, vamos ter empresas médias, empresas pequenas. Algumas ainda estão negociando como vão participar, mas a adesão está sendo bastante interessante. Vocês vão oportunizar rodadas de negócio também no meio da feira? Não é o objetivo ter rodadas de negócio, tá? Mas pode acontecer naturalmente. Vai ter um espaço reservado para que as pessoas possam conversar mais reservadamente, né? Mas o objetivo exatamente não é esse. O objetivo é a gente realmente fazer essa conexão entre a floresta e as indústrias do Polo Industrial de Manaus. Presidente, levando em consideração aí que o Polo Industrial de Manaus é considerado o principal pilar da preservação ambiental do Amazonas, conservando 96% da floresta, né? É um item, né, amazônica, além de manutenção de aproximadamente 86 mil empregos diretos. Como isso será explorado na feira? Como será colocado essa questão aí dessa importância, né, da Zona Franca para o Amazonas, para a Amazônia em geral? Ótima pergunta. Nós vamos exatamente para abordar essa questão de uma forma mais sistemática. Nós vamos ter, em paralelo na feira, nós vamos ter nós vamos ter palestras e vamos ter um colóquio. Então, nos 2 primeiros dias, nós vamos trazer palestrantes nacionais e internacionais, todos eles voltados para a questão da relação do negócio, da indústria com oportunidades, né? Então a nossa tônica vai ser essa aí. E no último dia nós vamos ter um colóquio, né? Onde nesse colóquio, pela própria natureza do tipo de evento, nós vamos ter 4 debatedores que vão responder a perguntas estratégicas, cujo objetivo tanto das palestras quanto do colóquio é exatamente despertar a consciência crítica e objetiva do nosso futuro. E os palestrantes, quem são? Já foram definidos? Nós estamos com quase todos definidos, tá? Faltam ainda 2 ou 3, mas nós vamos ter palestrantes. Nos 2 primeiros dias nós temos 3 palestrantes.
No segundo dia quando nós vamos ter mais palestras, e no quarto dia, no colóquio, que nós vamos ter então 4 participantes, né? Então é o Eduardo Henriques da Biominas, o Ber Miltlesk da Alemanha, vamos ter mais o Fábio Calderaro do CBA. E o quarto, faltou aqui Tem algum endereço eletrônico para a gente acompanhar a programação? Tem, sim. Você pode acompanhar através do site fespim.com.br. Pronto, tá fácil. Deixa eu só fazer aqui um pequeno resumo do que foi dito, né? O projeto pretende mostrar a importância do PIN, não somente para a região amazônica, mas para todo o país em relação ao desenvolvimento econômico, a partir do uso de recursos naturais de maneira correta. Isso. Ok, mas para isso a gente vai ter que ter espaço na mídia para influenciar a opinião pública. Vai ter a presença de jornalistas nacionais e estrangeiros? Sim, está sendo feito todo um trabalho de convite para que a mídia participe. Nós vamos ter, o evento vai ser transmitido pela internet para o mundo todo, né? E a Ecos Produções, que é quem está produzindo o evento, está tratando de todos esses elementos para que a gente tenha visibilidade. Porque não adianta a gente fazer um evento onde não haja participação da mídia. Não adianta a gente querer um posicionamento nacional ou internacional se nós não conseguimos atingir o público-alvo proposto, né? Então, a internet é, sem dúvida nenhuma, uma forma bastante forte de atingir esse público internacional. Claro que não basta somente esse evento, né? Isso é um trabalho que deve ser continuado para que isso seja realmente incorporado e massificado na cabeça das pessoas, esclarecido esses pontos. E por que o Instituto resolveu fazer esse evento? Assim, de onde que surgiu a ideia? Essa é uma boa pergunta também, né? No começo agora da entrevista eu falei da relação da floresta com o Polo Industrial de Manaus. Em 2009, o Instituto Piatã desenvolveu o estudo Incentivos Econômicos para a Proteção da Floresta. E esse estudo foi um estudo que envolveu um grupo de 10 cientistas da área de economia do mundo todo. Do mundo todo mesmo, foi América do Norte, foi Europa e do Brasil. E nesse estudo nós fizemos testes econométricos, testes estatísticos, onde nós fizemos a comprovação da relação entre a presença do polo industrial e o nível de preservação do Estado. Só que desde lá o estudo teve uma importância, foi que vocês devem ter percebido, acho que as pessoas perceberam que de alguns anos para cá as pessoas passaram a dizer assim, especialmente os políticos, né? Passam a dizer assim, não, foi comprovado cientificamente. Isso foi comprovado cientificamente, foi o nosso estudo, né? Mas ele mesmo assim, ele passou 10 anos adormecido, né? Então agora, sob a coordenação, sob a superintendência do Coronel Menezes, né, que tem realmente uma visão bastante importante, uma visão bastante pragmática e estratégica ao mesmo tempo da região, ele entendeu a importância desse estudo. E para confirmar isso aí, esse ano houve um conjunto de indústrias contratou a FGV de São Paulo e a FGV para fazer um estudo que mais ou menos nessa linha. E para nossa grande surpresa, né, quer dizer, nós não conhecemos, não sabemos quem são os pesquisadores, não tivemos nenhuma ligação, e o estudo da FGV ratificou o nosso resultado, inclusive fazendo citações diretas do nosso trabalho no resultado deles, né? Então, essa foi a motivação, porque nós temos o que a gente está falando, né? Quando nós fizemos em 2009 o trabalho, um grupo de cientistas, de pesquisadores da área econômica, né? Então a gente sabe fazer isso, mas não sabe. Agora tem que vender o peixe, né? Tem que vender o peixe. Presidente, recentemente o ex-diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, o Ricardo Galvão, que esteve aqui em Manaus, disse o seguinte, abre aspas, é uma falácia dizer que a Zona Franca de Manaus ajudou a manter a floresta em pé, fecha aspas.
O que o senhor diz sobre isso? É natural que as pessoas digam isso. Nós tivemos muito, quando nós fizemos o estudo, nós tivemos muitas pessoas que disseram isso, que o argumento era, não é por causa do polo industrial de Manaus, isso está acontecendo porque é longe. E aí eu sempre dizia o seguinte, longe de onde? A China é perto ou é longe, né? Então, daí nós, no nosso trabalho, nós fizemos a comparação das dinâmicas econômicas que existem na região. Então, nós pegamos o estado do Pará, pegamos o Rondônia, Roraima, pegamos o Amapá, o estado do Amazonas, o estado do Acre, e vimos as principais atividades econômicas que existiam nesses estados e começamos então a fazer essas relações, né? Então, a atividade econômica no estado do Amazonas é o polo industrial de Manaus. Então, que ele é o único responsável pela conservação da floresta, da proteção da floresta, não é. Obviamente não é. Existe o fator distância. Mas a atividade econômica em si é a principal atividade econômica. Porque se nós tivéssemos atividades como tem, por exemplo, o estado do Pará, que cortou muita árvore, que deflorestou muito para agricultura, por exemplo, né, para criação, não para agricultura, para criação de gado, especialmente, então nós teríamos um cenário diferente. E o nosso argumento era um argumento muito simples. As pessoas escolheram, as pessoas que escolheram, que eram as pessoas que moravam no interior do estado, como a família de muitos de nós aqui, que optaram por mudar para Manaus, elas optaram mudar para Manaus para trabalhar nas indústrias. Então, quando ela muda para as indústrias, onde ela pode comprar um leite, uma carne, um produto alimentício que vem de outro país, como foi por muitos anos o caso aqui, ela então deixa de cortar a floresta. Então, essa é a lógica econômica, na verdade, a lógica do comportamento das pessoas. Claro que não é só isso, mas esse fator foi o fator que foi testado e comprovado agora. Agora, 6h34, estamos conversando com o presidente do Instituto Piatã, Alexandre Rivas. Estamos falando aí sobre sustentabilidade, polo industrial, que são iniciativas do Instituto de Inteligência Socioambiental e Estratégico da Amazônia, Piatã. Isso. Quais são outras atividades do Instituto? O Instituto trabalha basicamente em 4 áreas, né? Nós trabalhamos com a área ambiental propriamente dita. Então, nossa equipe, por exemplo, trabalhou, o Instituto nasceu dentro da Universidade Federal do Amazonas e nasceu com uma boa maneira, que foi realizando os estudos do gasoduto Coari-Manaus. Então, fomos nós que fizemos estudos de outros gasodutos que estão hoje abastecendo a cidade. Então, trabalhamos muito na área de modelagem ambiental, que a gente chama, né? Então, trabalhando com modelagens de efluentes de empresas, efeito dos rios, fizemos um estudo do polo gás químico aqui, que ainda não andou. A outra área com a qual nós trabalhamos é a área da tecnológica, porque todos esses estudos ambientais hoje, tecnologia ela está em tudo, né? Então não adianta a gente somente trabalhar com um determinado aspecto. A outra área que nós trabalhamos, estamos adentrando, é a área da bioeconomia. Temos parcerias com instituições na área de biotecnologia, né? E a gente está trabalhando para trazer isso mais para cá, para o estado, exatamente para aumentar esse adensamento. E por último, nós trabalhamos com a área social, né? Então, nós trabalhamos junto a comunidades, onde nós ajudamos essas comunidades de alguma maneira, de alguma forma, a que elas possam desenvolver. Com sustentabilidade, sempre, né? É o nosso objetivo social desse processo, né? Então, não é uma questão simplesmente de gerar renda, né? Tem que gerar qualidade de vida para as pessoas. Ok, é um assunto maravilhoso e, nossa, abre um leque assim enorme, né? Mas vamos deixar para outras oportunidades. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o presidente do Instituto de Inteligência Socioambiental e Estratégica da Amazônia, Piatã, Alexandre Rivas. E
falamos, né, sobre o evento que acontece nos dias 27 a 29 de novembro no Estúdio 5, a primeira Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM. Suas considerações finais. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade para que a gente possa divulgar o evento e aproveito a grande audiência que vocês têm para convidar e uma rádio que trabalha muito com os jovens, né? Então, convidar os jovens, porque são os jovens que são os responsáveis por dar prosseguimento a toda essa ideia, a toda essa proposta. Sem os jovens, nós não vamos a lugar nenhum, né? Então, agradeço em nome de toda a equipe da Ecos Produções, né? O apoio que a Suframa está dando para que a gente possa fazer isso. Se não houvesse esse apoio da Suframa, nós não teríamos o que estamos fazendo. E isso mostra, para finalizar aqui, e eu gostaria de deixar registrado, que a parceria que nós estamos fazendo para a realização dessa feira não envolve nenhum centavo de recurso público. Então, assim, nós queremos demonstrar que é possível de nós fazermos boas coisas sem necessariamente utilizarmos o recurso público, que deve ser utilizado para outras finalidades e não para fazer feira. Perfeito. Muito obrigado, uma ótima noite. Boa noite, senhor. Muito bem, 6h38 em Manaus, você está na Mix FM 100,7, o programa 18 horas. 18 horas. Bom, vamos com a segunda da playlist. Vamos aí curtir mais uma música aqui em 100,7. Playlist 18 horas. 7 na playlist 18 horas. Meu Abrigo, uma canção do trio brasileiro Melim. A música foi lançada em dezembro de 2017 e é uma das músicas responsáveis aí pelo crescimento do Melim, né? Acho que ela foi meio que carro-chefe deles. Não tenha dúvida. Meu Abrigo manteve o crescimento nas plataformas de stream e após o lançamento, essa faixa chegou a alcançar o topo da lista das músicas mais ouvidas do Spotify Brasil. Muito bem, 6h43 em Manaus. Vamos saber como está o trânsito na nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, conferindo mais uma vez na Avenida Djalma Batista, junto à Avenida Darcir Vargas, no sentido bairro. O trânsito tem fluxo intenso. E no sentido bairro da Avenida Maripiranga, a partir da Assembleia Legislativa do Estado, o trânsito tem fluxo lento. E ajudando aqui a gente no trânsito, o Geovaldo do Mano está dizendo que a Avenida Major Gabriel está sendo interditada devido a um cabo de energia que parece que soltou e caiu no meio da via. Valeu a informação, hein? Então, muito obrigada, amigo. Participa aí, viu? E olha, atenção, a Marinha intensificou a Operação Verão 2019. A ação fiscaliza embarcações de recreio e lazer nos rios, praias e balneários no estado e inclui também as marinas localizadas no Igarapé do Tarumã. E essa operação acontece desde outubro, né? Já realizou aí quase 400 ações. Durante as abordagens, são verificadas a documentação da embarcação, dos condutores e da tripulação. E mais de 24 mil pessoas já foram roubadas ou furtadas aqui em Manaus em apenas 9 meses. O estado está vivendo hoje um dos piores momentos na saúde, educação e segurança pública. E mesmo assim, a administração do governador do Amazonas, Wilson Lima, pretende gastar cerca de 4,9 milhões de reais a mais com a Secretaria de Estado de Comunicação do que a administração anterior. Quem nos conta os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Esses 4.900.000 reais já foram autorizados e devem ser gastos com a Secretaria de Estado de Comunicação, a SECOM. O orçamento autorizado até o momento é de 62,7 milhões de reais, maior do que no ano passado de 57,8 milhões. É do orçamento da SECOM que saem pagamentos para a propaganda do governo em sites, jornais, revistas, rádios e televisões. Só este ano, a SECOM já empenhou 56,5 milhões de reais líquidos e pagou 45,6 milhões, segundo o portal da Transparência. Desse total, 3,1 milhão foram para a folha de pagamento de salários da secretaria. A SECOM não divulga no portal da Transparência os pagamentos aos veículos de comunicação, apenas o que vai para as agências de publicidade. Por exemplo, a Mene Portela e Publicidade é a agência de propaganda do governo do Amazonas que mais movimentou recursos
fundos da SECOM. Só nos primeiros 10 meses foram 19,8 milhões de reais. Eu volto aos estúdios com vocês. Centenas de pessoas se despediram hoje da ex-vereadora Otalina Leixo, que faleceu domingo e foi sepultada hoje em Manaus. Bom, a ex-parlamentar dedicou seu mandato a políticas públicas voltadas aos desassistidos nas décadas de 70, 80 e 90. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. Em 1976, a servidora do INSS, Otalina Leixo, foi eleita vereadora em Manaus como promessa após descoberta de uma doença. O relato é feito pelo filho dela, Ari Aleixo. Mamãe entrou na política por uma promessa que ela fez quando ela descobriu que ela tinha um câncer em 1975. Ela disse que se Deus desse a cura para ela ia entrar na política para ajudar o próximo. E ela cumpriu. E cumpriu mesmo. Meninos de rua, mães solteiras, prostitutas, sem teto, foram todos atendidos pelas políticas públicas da vereadora. Otalina Leixo teve 24 filhos biológicos e 18 adotados. A maioria filhos de trabalhadoras do sexo, como lembra a amiga Juraci Dantas. Ela pegava os filhos dela que estavam abandonados, ela pegava. Ela fez uma creche só dessas crianças. Então ela pegava, pagava professora para ajudar as crianças. Sempre ela foi assim. Otalina foi uma das pioneiras no Brasil na busca de direitos de prostitutas. Ela incentivou essas mulheres a pagarem a Previdência Social e conseguiu influenciar várias delas a abandonarem a profissão para trabalhar na indústria. A ex-vereadora chegou a ser manchete nacional ao fazer um banquete para prostitutas no Réveillon de 1976, além de ter promovido manifestação das profissionais do sexo contra um delegado que havia mandado raspar a cabeça de todas as mulheres que fossem encontradas em prostituição. O irmão dela, Juscelino Matias, lembrou que muitas vezes Otalina usava todo o salário de vereadora para ajudar as pessoas. Olha, Manaus perdeu uma grande mulher, uma grande guerreira, uma grande vereadora. Essa vereadora, que você votava nela, os pessoal chegavam com ela lá, queria pagar, comprar remédio. Não tem vereadora, deputado, não tem ninguém que se compare com ela. Otalina Aleixo era viúva do advogado e ex-deputado estadual Raimundo Aleixo. Volto com vocês. Bom, leis que exigem transparência dos gestores públicos já existem há alguns anos no Brasil, mas ainda não é possível dizer que elas pegaram, pelo menos quando se trata de prefeituras e câmaras municipais. Aqui em Manaus, por exemplo, a Câmara Municipal tem nível crítico de transparência na avaliação do Ministério Público de Contas. Quem nos conta os detalhes desse relatório é a repórter Nathalie Moraes. Segundo a avaliação do Ministério Público de Contas do Amazonas, publicada no ranking Transparência das Câmaras Municipais do Estado, o site da Câmara Municipal de Manaus não atende a dezenas de itens obrigatórios e essenciais de transparência para que o cidadão de Manaus possa fiscalizar os seus gastos, que este ano devem chegar a 160 milhões de reais. A Câmara não atende informações sobre valor de empenhos, liquidação de pagamentos, pessoa física ou jurídica beneficiária de pagamentos, procedimentos licitatórios, bem como a sua dispensa. Não tem ferramenta de pesquisa específica que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos, e não tem informações atualizadas em tempo real, nem histórico das informações dos últimos 3 anos. Já na área de recursos humanos, a Câmara não mostra a lotação específica de cargos ou funções desempenhada por cada servidor e nem tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções. Na Câmara Municipal de Manaus existem em média 45 funcionários por vereador, segundo dados do último demonstrativo do valor global pessoal ativo e quantitativo de funcionários publicado no Diário Oficial da Casa no último dia 22 de outubro. Em agosto, a Câmara tinha 1.853 funcionários, sendo 1.349 dos vereadores sem concurso público, ao custo de uma folha mensal de pagamento de 6,9 milhões de reais mensais. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas.
Muito bem, 6 horas e 50 minutos em Manaus. Vamos com mais uma da playlist 18 horas aqui em 100,7. Playlist 18 horas. Pra você, Ruddy é uma canção de estreia da banda canadense de reggae que é Magic. Você ia mandar mais uma aqui da novidade, eu tenho certeza. Quase. Bom, cadê a música faz parte aí do primeiro álbum de estúdio da banda, intitulada Don't Kill the Magic. Pois é, o videoclipe Rude foi indicado ao MMVA, uma das principais premiações do Canadá, na categoria Vídeo Internacional do Ano, feito por canadenses. 18 horas. Uma pesquisa revelou que apenas 25% dos jovens da chamada geração D, que tem hoje entre 18 a 25 anos, fazem controle financeiro. Confira agora na reportagem de Júlia Gomes. Os dados revelam um endividamento recorde dos mais jovens. 75% da geração Z não faz controle de seus gastos e as justificativas para a falta de controle das finanças vão da preguiça a não saber fazer, falta de hábito ou disciplina e não ter rendimentos. Para o economista Martinho Luiz Gonçalves, um dos motivos também para o endividamento precoce está na facilidade do crédito para essa faixa etária. E esse crédito vem numa modalidade de muita facilidade de uso, que é no caso o cartão de crédito, certo? Então, essa facilidade de crédito combinada com outros fatores como o não controle, a não responsabilidade no uso desse crédito é que leva esse público de uma idade de 18 a 35 anos a ter esse descontrole nas finanças pessoais. O estudante de engenharia Lucas Rainer tem cartão de crédito e acabou se endividando. Ele conta que precisou parcelar a dívida e colocar as contas na ponta do lápis. Eu tive que fazer o pagamento através do parcelamento do cartão de crédito e essa dívida também entrou mensalmente. Eu consegui colocá-la na planilha e fazer o pagamento dela mensalmente e a quitação dessa dívida também. Quando o assunto é evitar endividamento, cada um tem seu jeito. E a estudante Silvia Lima, de 21 anos, diz que ainda não passou por nenhum sufoco financeiro e conta o porquê. Faço sim o controle de gastos numa planilha simples do Excel e felizmente nunca passei por nenhuma situação de endividamento. O economista dá dicas para ajudar a evitar dívidas. É colocar no papel. Todo o uso do crédito deve ser planejado. Então eu tenho que ter consciência de quanto eu disponibilizo desse crédito, o que eu vou fazer com ele, como eu vou pagar e em que tempo vou pagar. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Legal, vamos começando o giro do esporte por aqui. Olha, o Campeonato Brasileiro segue aí sem grandes alterações. O Flamengo está na liderança, agora com 67 pontos, seguido pelo Palmeiras, que vem com 57, os mesmos 10 pontos de diferença. O Santos é o terceiro com 52, o São Paulo vem em quarto com 49 e o Inter está em quinto com 45. Bom, Fórmula 1. Sebastian Vettel disparou aí contra o estilo de troféu dado aos 3 primeiros colocados no México. O design foi inspirado na marca do patrocinador da prova, um fabricante de cervejas. E os troféus tiveram a base verde e uma estrela vermelha no topo. Apesar de elogiar aí, né, o estilo diferente do pódio em meio ao setor do estádio e com um carro do vencedor elevado, mas nem tudo agradou a Vettel. E em visita a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado no Palácio Presidencial pelo Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan e assistiu a uma apresentação do jiu-jitsu brasileiro, esporte criado e difundido pela família Grace. A ligação entre o jiu-jitsu brasileiro e Abu Dhabi vem de longa data. Nos anos 90, o Sheikh Tahon bin Zayed, terceiro filho, né, entre os 6 do primeiro casamento do sultão bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes, começou a praticar arte suave quando estudava em Nova York. Ao voltar para o seu país, começou a plantar a semente do que hoje é considerado aí o maior projeto do jiu-jitsu do mundo. Portanto, temos aí a visita do presidente, né, com essa sensacional demonstração do nosso jiu-jitsu.
Arrasou! Luciano. Vamos lá, quem vai pro cinema hoje é o Giovaldo Soares. Muito obrigado, querido. Amanhã tem mais. Valeu. Você que passou a informação aí da rua, não é verdade? Isso, ele tava lá no centro e tal. Até com foto. Muito obrigada, querido. Agora 6h59. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje o que diz o Ministério Público de Contas do Estado sobre a falta de transparência nas informações no site da Câmara Municipal de Manaus. De acordo com o ranking do Ministério Público de Contas, o nível de transparência da Câmara Municipal de Manaus é crítico. Não facilita ao eleitor, ao cidadão contribuinte de Manaus, o acesso às informações sobre o que é feito com o dinheiro público para pagar os custos da Câmara. O site da Câmara não atende dezenas de itens obrigatórios e essenciais de transparência para que o cidadão de Manaus possa fiscalizar seus gastos, que este ano devem chegar a 160 milhões de reais. Ninguém pode esquecer que democracia é o governo do povo para o povo. A falta de transparência pode levar a distorções contra a própria Câmara. Os números têm que estar disponíveis para que os julgamentos sobre o trabalho dos vereadores sejam justos. E é só isso que o contribuinte espera. Karime, 7 em ponto, boa noite. Boa noite. Boa noite, abandonaram a gente. Abandonaram, mas tudo bem, tamo juntos. Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow Now. Uma boa noite pra você, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Voltaremos amanhã, terça-feira, a partir de 6 da tarde aqui na Mix. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.